2025 foi o ano em que o Gumball voltou, beijou o Darwin, foi censurado por causa do Roblox, trouxe o Robbie de volta do Void e a Penny virou trans, destruiu a infância de alguns e ainda assim se tornou uma das maiores séries do ano. Hoje a gente vai parar um pouco e resumir, revisitar e explicar os 10 momentos mais caóticos, importantes e absurdos que aconteceram com Gumball em 2025. Então já vai deixando o like e comenta qual momento do ano foi o mais surreal pra você e vem comigo pra essa retrospectiva de Gumball em 2025. A Penny é trans. Talvez uma das maiores polêmicas do ano no mundo das animações. Uma notícia que começou a circular principalmente pelo Instagram no meio de 2025 dizia que o Ben Buckley, o criador de O Incrível Mundo de Gumball, teria confirmado em um painel sobre a série em um evento na Itália que a Penny, a namorada do Gumball, seria na verdade uma personagem trans. E que a saída dela da casca seria uma alegoria direta para uma pessoa saindo do armário. E como sempre, aquele lado da internet não perdoou. Rapidamente começaram a surgir aqueles tipos de comentários do tipo arruinaram minha infância, estragaram Gumball, a Disney destruiu a série e tudo isso se espalhou pelos 4 cantos da internet. O detalhe é que tudo isso nasceu de uma grande mentira fora de contexto. As imagens que viralizaram vieram sim de um vídeo real que pode ser conferido completo no canal do Cartoon da Itália. Só que a fala original do Ben é bem diferente do que essas páginas fizeram parecer. Em nenhum momento ele fala diretamente sobre pessoas da comunidade trans. O que ele diz na verdade é que a transformação da Penny é uma metáfora para se livrar de algo que te faz mal, que te oprime, que te prende. E que isso pode ser uma alegoria para qualquer pessoa que decide se desprender de uma parte de si mesma que não deseja mais carregar. Ou seja, não era uma mudança canônica na personagem, mas sim uma fala sobre crescimento e amadurecimento. Algo que, aliás, sempre foi um dos temas centrais de Gumball desde lá do começo. O retorno depois de 7 anos. Foi em maio de 2025 que a gente teve a confirmação real de que o mundo maravilhosamente estranho de Gumball estava oficialmente estreando ainda nesse ano. Com um novo nome e 40 novos episódios que formariam a primeira leva de uma nova etapa da história, que depois acabou virando 2 temporadas por algum motivo que a gente desconhece. Eu acho que desse primeiro anúncio, o que mais marcou foi justamente a emoção de assistir ao primeiro teaser. Ver o Gumball e o Darwin acordando depois de 7 anos em uma Elmore completamente abandonada, empoeirada e estranha foi o suficiente para mostrar pra gente que o humor da série ia ser mantido, mas que a gente claramente estava entrando em uma nova era de histórias envolvendo o Void, os personagens e a própria lógica do universo. Esse primeiro teaser hoje já soma mais de 3 milhões de views só na versão em inglês e já era um sinal bem claro de que a série não ia só voltar, como ia voltar gigante. A polêmica do exagero. Quando a série finalmente estreou no dia 28 de julho lá nos Estados Unidos, ela chegou com aclamação geral da crítica e com uma recepção muito positiva dos fãs. Mas isso não quer dizer também que não tenha tido controvérsia. Uma adaptação mais moderna ao estilo de humor e animação acabou dividindo um pouco as opiniões, com algumas pessoas dizendo que o uso desenfreado de expressões forçadas ou piadas envolvendo bundas e coisas corporais estava tirando um pouco da imersão dos episódios. Muita gente até comparou com séries que o público vive detonando, tipo Jovens Titãs em Ação. Mas o auge dessa crítica veio no episódio chamado As Bundas, onde a gente vê o diretor Brown tendo que superar um trauma envolvendo o próprio traseiro, e que para muitos é considerado o pior capítulo dessa nova fase, justamente por conta do tom de piada que acaba engolindo a mensagem que o episódio quer passar, ainda mais com aquele final musical extremamente caótico. Mas é interessante notar que o tom e a recorrência dessas piadas parece ter diminuído bastante na segunda temporada. Elas não sumiram completamente, mas com certeza diminuíram, o que fez algumas pessoas acreditarem que talvez aquilo só fosse a equipe testando os limites, se reencontrando e tentando entender qual era o novo tom da série depois de tanto tempo parada. Um sucesso absoluto. Mesmo com todo o hype, ainda existia um clima real de incerteza sobre o futuro da série. Gumball tinha sido cancelado em 2019, o filme estava preso em um inferno de desenvolvimento, a Warner estava em constante reestruturação e ainda teve a mudança de distribuição lá fora, saindo do Cartoon exclusivamente e indo para Disney Plus e Hulu. O mundo maravilhosamente estranho de Gumball encerrou 2025 como a série infanto-juvenil mais assistida do ano na HBO Max, se tornou a maior audiência do Cartoon desde 2020, arrecadou mais de 54 milhões de telespectadores só com a primeira temporada e ainda gerou mais de 1 bilhão de views orgânicos no YouTube através dos canais oficiais. A série dominou redes sociais, parou painéis de eventos como a Comic Con e ficou mais de um mês no topo como o programa mais assistido da Hulu e do Disney Plus, virando basicamente um fenômeno cultural nesse período. E no fim do dia, só sobrou aceitar um gato azul no poder. O beijo mais polêmico do ano.
O Gumball beijou o irmão. A Disney arruinou Gumball. O novo Gumball tá cheio de lacração. Se você é fã de Gumball e usou a internet em 2025, é praticamente impossível você não ter visto algum post, vídeo ou notícia com esse tipo de título. O motivo disso tudo foi um episódio ainda na primeira parte da temporada chamado A Carta, onde a gente vê a Carrie possuindo o corpo do Gumball para poder beijar o Darwin. E embora fora de contexto isso pareça estranho, dentro do episódio isso faz total sentido narrativamente. A cena serve tanto como um momento de humor absurdo, quanto como um ponto importante para desenvolver o arco emocional entre a Carrie e o Darwin, além de como o próprio Gumball lida com o relacionamento dos dois. No fim das contas, aquilo tudo foi só mais um exemplo de como a internet soube capitalizar em cima de uma polêmica fabricada usando o nome forte que Gumball tinha nos algoritmos em 2025 para gerar clique, engajamento e indignação. Gumball virou um evento global. O Cartoon Network e a HBO Max não economizaram na promoção. Eles transformaram o retorno da série em um evento global. Criaram campanhas cross-mídia, ativações em redes sociais, eventos presenciais, experiências interativas e até um nome para tudo isso, as segundas Gumball alucinantes. No Brasil, por exemplo, isso envolveu eventos para influenciadores e campanhas com dubladores brasileiros, além de abraçarem memes como o do Gumball com a voz da rapper nacional Ebony. E o melhor de tudo é que é muito provável que esse mesmo tipo de ação volte a acontecer com o retorno da série agora em 2026. E uma coisa que eu posso prometer é que eu vou estar cobrindo tudo isso aqui no canal. Censuras pelo mundo. Quando a série chegou no Brasil, no México e em outros países da América Latina, os fãs perceberam que o episódio A Distância havia sido censurado. Nesse capítulo, depois de tentar lidar com a distância emocional causada pela separação de Quartz com o Darwin, o Gumball encontra refúgio em um jogo online onde acaba fazendo amizade com um Jack muito estranho que influencia e manipula. Essa sequência foi completamente removida em algumas versões internacionais, e isso levantou uma série de questionamentos. No fim das contas, isso teve relação com o uso de uma cópia vinda do Cartoon Network Ásia, com possíveis ligações com regulamentações do governo chinês e até com Roblox. Eu fiz um vídeo só sobre isso e você pode conferir no card que tá aparecendo aqui em cima. Finalmente o Robbie. Quando o Incrível Mundo de Gumball terminou em 2019 com o Robbie caindo no Void, muita gente achou que esse arco só seria retomado no filme. Mas a nova série chegou prometendo explorar novamente o Void e trazer o Robbie de volta. E não dá pra dizer que ela não cumpriu isso. No episódio final da segunda temporada, chamado de A Reescrita, a gente finalmente reencontra o Robbie e recebe um update real do que aconteceu com ele depois da queda no vazio. E indo contra o que muita gente esperava, a explicação foi bem diferente das teorias mais populares. Ela introduz novos elementos ao universo da série, muda a forma como a gente entende o Void e abre espaço para uma nova trama que pode envolver encontros, confrontos e talvez até batalhas envolvendo dimensões e personagens. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu sei que tem gente esperando o episódio dublado, mas se você quiser saber tudo o que acontece e quais são as teorias pro futuro, eu fiz um vídeo inteiro explicando aquele final. A profecia que não se cumpriu. Alguns dias antes da estreia da segunda temporada, o Cartoon Network divulgou uma imagem promocional mostrando a família Watterson fugindo em meio ao Void, exatamente como a profecia da Bárbara Banana lá em 2015. Isso fez os fãs criarem expectativas gigantes para um final épico que mudaria completamente o rumo da série, só que no episódio isso aparece apenas como um flash rápido e não como um evento central, o que levou muita gente a ficar frustrada. Mas como a própria série já vem deixando subentendido, os grandes eventos envolvendo o Void estão sendo guardados pro filme. Então esses pequenos ajustes são uma forma de manter a lore viva sem queimar o clímax antes da hora. O futuro de Gumball. E dezembro encerrou o ano com chave de ouro. O Cartoon Network renovou oficialmente a série para mais 2 temporadas, cada uma delas com 20 episódios, com previsão de chegada entre 2026 e 2027. A trama deve continuar exatamente de onde a segunda temporada parou, com mais desenvolvimento do Robbie, mais exploração do Void, mais foco em personagens como o palhaço bizarro de Elmore e a Suzy, e até segredos obscuros da família Watterson. O mesmo vale pro filme de Gumball, que ao contrário do que muita gente anda dizendo, não tá cancelado, mas pausado. O roteiro tá passando por tratamentos e o projeto depende muito do engajamento dos fãs para realmente sair do papel. Ah, e pra fechar, ainda tem a compra da Warner pela Netflix. Até agora, isso não impacta a Gumball em absolutamente nada, até porque a compra ainda tá em andamento, mas a série continua com o mesmo time criativo, com as próximas temporadas já renovadas e sem nenhuma mudança anunciada de rumo, tom ou controle. E por fim, 2025 também foi o ano em que eu criei esse canal. Foi o ano em que eu comecei a falar de Gumball com vocês e isso virou uma comunidade de mais de 13 mil pessoas que amam todo esse universo tanto quanto eu. Isso é uma das melhores coisas que me aconteceram, então de verdade, obrigado a todo mundo que tem acompanhado o canal, nos vídeos, nos rankings, nos posts, nas enquetes ou que simplesmente só assistem um vídeo ou outro. Eu deixo a promessa de que esse é só o começo e 2026 vai ser ainda maior e melhor. Aqui é o Soluço e valeu, players.